Por que algumas pessoas aprendem qualquer habilidade em tempo recorde, enquanto outras se esforçam durante anos sem avançar? Por que estudar mais nem sempre significa aprender melhor? E por que, embora você tente tudo, continua sentindo que está ficando para trás? O verdadeiro problema não é sua inteligência nem sua disciplina, mas a forma como te ensinaram a aprender. E há um erro silencioso que quase todos cometem sem perceber. Fique, porque entender isso pode mudar tudo. Desde pequenos nos ensinam que aprender consiste em sentar, ouvir, ler e tomar notas. Dizem-nos que quanto mais tempo passarmos consumindo informação, mais inteligentes nos tornaremos. Mas esta ideia, embora pareça lógica, é uma das maiores mentiras sobre a aprendizagem. Pense em quantas vezes você viu um vídeo educativo, leu um livro inteiro ou sublinhou páginas inteiras de anotações. Naquele momento você sente que entende tudo. As ideias parecem familiares, até óbvias. Mas quando tenta aplicar esse conhecimento por conta própria, algo falha. Você não lembra os passos, hesita, trava. Essa sensação não é coincidência. A aprendizagem passiva cria uma ilusão perigosa. Seu cérebro confunde reconhecimento com compreensão. Ao ver uma explicação clara, ao ler uma frase bem escrita, você sente que sabe, quando na verdade apenas está reconhecendo. É como ver alguém cozinhar e acreditar que já sabe preparar o prato, até que entra na cozinha e não sabe por onde começar. O conteúdo original deixa claro: o problema não é que você seja ruim em aprender, mas que foi treinado para aprender de uma forma que não funciona. Ver, ouvir e ler são atividades confortáveis. Não exigem esforço real do cérebro. E sem esforço, o cérebro não tem razões para mudar nem para se fortalecer. Por isso, tantas pessoas passam anos aprendendo um idioma sem conseguir falá-lo, ou consomem cursos completos sem melhorar de verdade. Não é falta de vontade, é método. O cérebro precisa de dificuldade para aprender. Precisa errar, duvidar, tentar recuperar a informação sem ajuda. Aqui está a chave que muitos ignoram. Se aprender parece sempre fácil e agradável, provavelmente você não está aprendendo de verdade. O progresso real costuma ser desconfortável. Faz você se sentir lento, desajeitado, até frustrado. Mas esse incômodo é precisamente o sinal de que seu cérebro está trabalhando. Esta primeira ideia prepara o terreno para tudo o que vem depois. Porque se você não abandonar a aprendizagem passiva, nenhum truque, técnica ou conselho funcionará. Antes de aprender mais rápido, você precisa aprender de outra maneira. A maioria das pessoas tem pavor de esquecer. Quando você não lembra de algo que estudou ontem, presume que falhou. Pensa que perdeu tempo, que sua memória é ruim ou que simplesmente não serve para aprender. Mas essa forma de pensar é exatamente o que te mantém estagnado. O conteúdo original explica uma verdade contraintuitiva. Esquecer não é o inimigo da aprendizagem, é uma parte essencial dela. O cérebro não foi projetado para armazenar tudo de maneira permanente. Ele esquece de forma seletiva para economizar energia. E só conserva aquilo que considera realmente importante. Quando você revisa repetidamente a mesma informação, está dizendo ao seu cérebro que ele não precisa se esforçar. Tudo está ali, disponível. Não há urgência, não há desafio. Em vez disso, quando deixa o tempo passar e depois tenta lembrar sem ajuda, obriga o cérebro a trabalhar. Esse esforço é o que fortalece a memória. Aqui é onde muitas pessoas se enganam. Elas revisam, releem, voltam a ver o mesmo vídeo, acreditando que assim fixam o conhecimento. Na verdade, apenas reforçam a ilusão de saber. A aprendizagem real ocorre quando você tenta lembrar e falha um pouco. Cada tentativa, mesmo incorreta, envia um sinal claro ao cérebro. Isto é importante. Não apague. Esquecer cria o espaço necessário para reconstruir o conhecimento. E cada vez que você o reconstrói, torna-o mais sólido. É como um músculo que se fortalece com resistência, não com conforto. O problema é emocional. Esquecer traz uma sensação ruim, gera insegurança. Mas esse mal-estar não é um sinal de incapacidade, mas de progresso. As pessoas que aprendem rápido não evitam o esquecimento. Elas o usam a seu favor.
Expõe-se a ele de maneira controlada. Quando você entende isso, sua relação com a aprendizagem muda completamente. Deixa de buscar sentir-se seguro o tempo todo e começa a buscar sinais de esforço real. Aceita que esquecer não significa retroceder, mas avançar. Esta ideia conecta-se diretamente com a parte seguinte, porque não basta aceitar o esquecimento. Você precisa saber como provocar esse esforço da forma correta, sem cair no caos nem na frustração constante. Se a aprendizagem passiva é a armadilha e o esquecimento é parte do processo, então a pergunta-chave é esta: qual método realmente funciona? O conteúdo original aponta para uma resposta clara e contundente: a recuperação ativa. A recuperação ativa consiste em se obrigar a tirar a informação da sua mente sem apoios, sem olhar anotações, sem reler, sem voltar ao vídeo. Apenas você, sua memória e a pergunta. E embora no início pareça ineficaz, este método é um dos mais poderosos para aprender de forma duradoura. Quando você tenta lembrar algo por conta própria, seu cérebro entra em um estado de esforço máximo. Ele não reconhece, ele busca, não copia, reconstrói. Esse processo fortalece as conexões neuronais muito mais do que qualquer repetição passiva. Mesmo quando você erra, a simples tentativa já gera aprendizagem. Aqui aparece outro erro comum. Muitas pessoas acreditam que só conta quando lembram corretamente. Mas o conteúdo original deixa claro que falhar também ensina. Cada erro revela uma fraqueza específica, e essa fraqueza é uma oportunidade direta de melhoria. Depois de tentar lembrar, revisar a resposta correta tem um impacto enorme, porque o cérebro compara, ajusta e corrige. Este método explica por que as provas, quando bem utilizadas, ajudam a aprender mais do que estudar. Não porque avaliam, mas porque obrigam a recuperar informação sob pressão. O problema não é a prova, mas estudar apenas para evitar falhar, em vez de usar a falha como ferramenta. A recuperação ativa também muda sua percepção de progresso. Você já não mede se o conteúdo parece familiar, mas se consegue explicá-lo sem ajuda. Se não consegue expressá-lo com suas próprias palavras, ainda não o domina. Esta é uma regra dura, mas honesta. Aplicar isso exige coragem. Significa aceitar momentos de silêncio, de dúvida, de bloqueio. Mas é justamente aí onde ocorre a aprendizagem real. Não quando tudo flui, mas quando custa. Esta parte é fundamental porque prepara o terreno para algo ainda mais importante. Como organizar esses esforços no tempo para que a aprendizagem não se perca, mas se consolide de forma quase permanente. Muitas pessoas acreditam que aprender rápido significa estudar mais horas seguidas. O conteúdo original desmonta completamente esta ideia. Não é a quantidade de tempo que faz a diferença, mas como esse tempo é distribuído. Aqui entra em jogo a repetição espaçada. A repetição espaçada baseia-se em um princípio simples, mas poderoso. O cérebro lembra melhor quando a informação é revisada logo antes de ser esquecida. Nem tão cedo porque não há esforço, nem tão tarde porque se perde completamente. Esse ponto intermediário é onde a aprendizagem se consolida. Quando você estuda tudo de uma vez, sente que avança muito. Mas essa sensação é enganosa. Na verdade, a informação desaparece rapidamente. Em contrapartida, quando você volta a um conceito após um, dois ou vários dias, obriga o cérebro a reconstruí-lo. Cada reconstrução o torna mais resistente ao esquecimento. O conteúdo original explica que este processo não só economiza tempo, mas o multiplica. 5 minutos bem espaçados podem ser mais eficazes do que uma hora de estudo contínuo. A chave não está na intensidade momentânea, mas na constância estratégica. Outro ponto importante é que a repetição espaçada não significa repetir exatamente a mesma coisa. Significa voltar a enfrentar o conteúdo de diferentes ângulos, explicá-lo com suas palavras, responder perguntas diferentes, aplicá-lo em novos contextos. Cada variação reforça a rede de memórias. Aqui muitas pessoas desistem porque o progresso não parece imediato. Não há uma sensação forte de avanço, mas pequenas vitórias silenciosas. Mas com o tempo, o efeito é enorme.
O conhecimento deixa de ser frágil e começa a parecer estável, acessível mesmo após semanas ou meses. Esta parte conecta-se diretamente com a anterior. A recuperação ativa funciona melhor quando combinada com a repetição espaçada. Não são métodos separados, mas peças de um mesmo sistema. Um gera esforço, o outro o distribui no tempo. Entender isso muda completamente sua forma de estudar. Você deixa de buscar maratonas de produtividade e começa a construir hábitos sustentáveis. E justamente aqui surge a pergunta final: como aplicar tudo isso sem se esgotar nem desistir no caminho? Muitos acreditam que o problema de não aprender é a falta de disciplina. O conteúdo original propõe uma ideia diferente e muito mais incômoda. Não é que falte disciplina, é que o sistema está mal desenhado. Ninguém consegue sustentar por muito tempo um método que vai contra o funcionamento natural do cérebro. Quando a aprendizagem se baseia apenas na força de vontade, mais cedo ou mais tarde, aparece o cansaço. Estudar torna-se uma luta constante, e cada sessão exige um esforço desproporcional. Isso leva à procrastinação, à culpa e, finalmente, ao abandono. O conteúdo original explica que o cérebro aprende melhor quando percebe progresso real, não quando é exigido sacrifício contínuo. A motivação não surge antes de começar, ela aparece depois de ver resultados. Por isso, um bom sistema deve gerar pequenas vitórias frequentes. Aqui entra a importância de reduzir a fricção. Se estudar exige muitos passos, muita preparação ou tempo demais, o cérebro interpreta isso como uma ameaça. Em contrapartida, quando o acesso à aprendizagem é simples e claro, a resistência diminui. Outro ponto-chave é separar identidade de desempenho. Muitas pessoas concluem que não são inteligentes quando falham, quando na verdade estão apenas usando um método ineficaz. O conteúdo original insiste que mudar o sistema muda o resultado, mesmo com as mesmas capacidades. Esta abordagem também redefine a constância. Não se trata de estudar todos os dias durante horas, mas de não quebrar a corrente. Um dia curto conta, uma revisão rápida conta. O que destrói o progresso não é a baixa intensidade, mas a interrupção total. Aprender deixa de ser um ato heróico e se torna um processo normal. Algo que se encaixa na vida real, com dias bons e dias ruins. Esta perspectiva reduz a pressão e, paradoxalmente, aumenta a persistência. Tudo isso nos leva a uma última reflexão essencial. O que acontece quando você entende a aprendizagem não como um evento, mas como um processo contínuo que evolui com você? Neste ponto, o conteúdo original dá uma guinada profunda. Já não fala apenas de técnicas, mas da forma como você se vê. A verdadeira mudança ocorre quando aprender deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Muitas pessoas estudam com uma meta externa, uma prova, um diploma, um resultado rápido. Mas quando essa meta desaparece, o hábito também se vai. O conteúdo original aponta que este é o motivo pelo qual tanto conhecimento se perde com o tempo. Por outro lado, quando a aprendizagem se integra à identidade, já não depende da motivação diária. Você não estuda porque deve, mas porque é coerente com quem você é. A pergunta deixa de ser: estou com vontade, e passa a ser: qual pequeno passo darei hoje? Esta transformação não acontece de repente. Constrói-se através de experiências repetidas de compreensão real. Cada vez que você lembra de algo sem esforço, cada vez que conecta ideias, o cérebro reforça a crença de que aprender é possível e natural. Outro ponto importante é que esta identidade não se baseia na perfeição. O conteúdo original enfatiza que errar faz parte do processo. O erro deixa de ser um sinal de incapacidade e se torna informação. Aqui o círculo se fecha com tudo o que foi dito anteriormente. A recuperação ativa, a repetição espaçada e o sistema simples não apenas melhoram a memória, mas mudam a relação emocional com a aprendizagem. O medo diminui, a curiosidade aumenta. Quando isso ocorre, o tempo deixa de ser um inimigo. Você já não sente que perde horas estudando, mas que investe minutos que se acumulam. O progresso pode ser lento, mas é estável. A aprendizagem contínua também gera um efeito secundário poderoso: confiança. Não uma confiança baseada em saber tudo,
mas em saber que você pode aprender o que precisar, quando precisar. Resta apenas uma última peça para encerrar completamente este percurso. Uma conclusão que não promete milagres, mas sim algo muito mais valioso: controle sobre seu processo mental. Ao chegar aqui, o conteúdo original deixa claro uma mensagem central. Nunca foi falta de capacidade, nem de inteligência, nem mesmo de disciplina. O verdadeiro problema sempre foi a abordagem. Durante anos ensinaram você a memorizar sem entender, a repetir sem conectar e a exigir resultados imediatos de um cérebro que aprende de outra maneira. Quando você junta todas as peças anteriores, o panorama muda completamente. Aprender não depende de estudar mais horas, mas de respeitar como a mente funciona. Não se trata de força de vontade constante, mas de sistemas pequenos que se sustentam sozinhos com o tempo. O texto original insiste em algo fundamental. O cérebro não está quebrado. Ele está perfeitamente projetado para aprender, desde que lhe seja dado o ambiente correto. Quando você reduz a carga, quando fragmenta a informação e quando volta a ela no momento adequado, a aprendizagem deixa de parecer pesada. Outro ponto-chave do encerramento é a paciência. Não a paciência passiva de esperar resultados, mas a paciência ativa de confiar no processo. As mudanças reais nem sempre são notadas dia após dia, mas tornam-se evidentes quando você olha para trás. De repente, você lembra de conceitos sem esforço. De repente, explica ideias com clareza. De repente, entende conexões que antes pareciam impossíveis. O conteúdo original também desmonta uma crença perigosa: a comparação constante. Cada cérebro avança no seu ritmo, e medir seu progresso com o dos outros só gera frustração. O único indicador real é este: hoje você entende um pouco mais do que ontem. No final, aprender deixa de ser uma fonte de ansiedade e se torna uma ferramenta. Uma ferramenta para se adaptar, para crescer e para não se sentir superado por um mundo que muda rápido. Você não precisa saber tudo, só precisa saber que pode aprender o que for necessário. Este encerramento não promete atalhos milagrosos nem transformações instantâneas. Promete algo mais sólido: clareza. Clareza sobre como você aprende, por que antes falhava e o que fazer a partir de agora. E quando você tem clareza, o medo perde a força, porque você já não se pergunta se é capaz, mas sim quando começará.